Olá! Estamos de volta a mais uma videoaula da disciplina de Noções de Direito Penal. Você já sabe, mas não custa lembrar. Acesse o Código Penal através do link que está disponibilizado na sala virtual para consultas durante a aula. Eu sou o professor Joaquim Comini e vamos dar início à nossa videoaula. Lembrando que estamos estudando a parte geral do Código Penal e nesta videoaula estudaremos sobre a imputabilidade penal, que está no título 3, que contém os artigos 26, 27 e 28. Então, continuando o estudo sobre o conceito do crime dentro da teoria tripartite, analisaremos a culpabilidade, que é o terceiro elemento dessa teoria. Lembrando que o primeiro elemento da teoria tripartite é o fato típico e o segundo, o antijurídico. Os três formam o conceito de crime, que é: crime é fato típico, antijurídico e culpável. Bem, a culpabilidade tem os seus requisitos que apresento no próximo slide. Vamos a ele. Os requisitos da culpabilidade são três. O primeiro, a imputabilidade. O segundo, potencial consciência da ilicitude. E o terceiro, exigibilidade de conduta diversa. Caso falte um desses requisitos, não há que se falar em culpabilidade do agente. Aqui, meus caros, o raciocínio jurídico é o mesmo que utilizamos no estudo de fato típico e antijurídico. Pois bem, dentro da teoria tripartite do conceito de crime, a culpabilidade como o terceiro elemento somente será analisada se o fato for típico e antijurídico. Como podemos entender o termo culpabilidade? Culpabilidade é o juízo de reprovação sobre uma pessoa que praticou um fato típico e antijurídico e poderia e deveria ter agido de acordo com o direito. Portanto, a culpabilidade é a recriminação, a censura que incide sobre a conduta do agente. Este que, podendo optar pela via da legalidade, decidiu por sua conta e risco cometer a infração penal. Então, agora passaremos a analisar os requisitos, as condições legais para que a culpabilidade possa ser legalmente considerada. O primeiro requisito é a imputabilidade. O Código Penal não traz o conceito de imputabilidade. Nesse caso, recorreremos à doutrina. Vamos ao slide analisar o conceito de imputabilidade. Imputabilidade é a possibilidade de atribuir a alguém a responsabilidade por algum fato, ou seja, o conjunto de condições pessoais que dá ao agente a capacidade para lhe ser juridicamente imputada a prática de uma infração penal. Vejam, no conceito temos o verbo atribuir. O verbo atribuir não está aí por acaso. Atribuir significa imputar. Portanto, imputabilidade é conferir a responsabilidade a alguém por um fato criminoso. Então, pessoal, desse conceito doutrinal sobre imputabilidade, podemos entender que o sujeito imputável é aquele que tem capacidade jurídica de responder pelos atos penais praticados por ele. Agora que você já sabe o que é imputabilidade, vamos estudar o que é inimputabilidade. Inimputabilidade é o oposto, o antônimo de imputabilidade. Inimputável é o sujeito que não responde juridicamente pelo fato penal por ele praticado. Reforçando o que eu disse, inimputabilidade é a qualidade que o agente possui de não poder ser punido pela infração cometida. Como eu disse, o Código Penal não define a imputabilidade. Ao contrário, enumera apenas as hipóteses de inimputabilidade no artigo 26. Vamos novamente ao slide analisar o artigo 26. Inimputáveis. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vejam, isento de pena, ou seja, uma vez comprovado que o agente é inimputável, ele não será penalmente punido. Então, no artigo 26 temos
as excludentes da imputabilidade, ou seja, em quais situações o agente não será punido penalmente. Segundo o caput do artigo 26, a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado é uma excludente da imputabilidade. Se, ao final do processo penal, confirme que o agente autor do fato delituoso sofre de doença mental ou tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, será considerado inimputável e, portanto, não será penalmente punido. A outra excludente da imputabilidade é a menoridade penal. Para isso, recorreremos ao artigo 27 do Código Penal. Vamos ao slide. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Então, meus caros, todo menor de 18 anos de idade é considerado penalmente incapaz. Aos menores de 18 anos serão aplicadas as normas contidas no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA faz uma distinção entre criança e adolescente. Criança é aquela com idade inferior a 12 anos de idade, e adolescentes entre 12 e 17 anos, 11 meses e 29 dias. As medidas definidas pelo ECA são denominadas de medidas socioeducativas, que se aplicam somente aos adolescentes. Geralmente são advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Bem, para as crianças, o ECA não definiu nenhuma aplicação de pena. No caso das crianças, o ECA determina a aplicação de medida de proteção, que são aplicáveis sempre que uma criança tem os seus direitos ameaçados ou violados. A ameaça ou omissão aos direitos da criança pode ocorrer por culpa da sociedade, do Estado e dos pais ou responsáveis, que não dão a devida assistência à criança. Uma vez constatada a ameaça ou a omissão, a criança é retirada da situação de vulnerabilidade que se encontra e é colocada em uma situação de proteção, por exemplo, com alguém da família ou em uma família substituta. Bem, pessoal, até o momento estudamos 2 artigos do Código Penal, o 26 e o 27, que tratam dos inimputáveis. Pois bem, seguindo as excludentes da imputabilidade, agora estudaremos o artigo 28 do Código Penal. Ele nos traz 2 situações: a emoção ou a paixão e a embriaguez. E segundo o artigo 28, elas não excluem a imputabilidade. Portanto, quem praticar crime sobre forte emoção ou paixão ou embriagado será penalmente processado. No entanto, temos as situações de exclusão da imputabilidade, que constam nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28. Essas excludentes da imputabilidade recaem sobre a embriaguez. E, segundo a doutrina, temos vários tipos de embriaguez. Vamos ao slide. A embriaguez pode ser não acidental, se subdivide em voluntária e culposa. Acidental pode ocorrer por motivo de caso fortuito ou força maior. Embriaguez patológica, que é a embriaguez doentia. E por último, a embriaguez pode ser pré-ordenada. Essa ocorre quando o agente embriaga-se para tomar coragem antes de cometer um delito. Diante dessas 4 possibilidades, iremos a seguir analisar os parágrafos 1º e 2º do artigo 28 do Código Penal, onde perceberemos 2 dessas embriaguezes, a não acidental e a acidental. Vamos novamente ao slide. Artigo 28. Não exclui a imputabilidade penal. Inciso 1, a emoção ou a paixão. Inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. A palavra embriaguez nos remete sempre à lembrança de alguém que está alcoolizado, mas aqui no Código Penal considera-se embriagado o agente que fez uso de álcool e substâncias
de efeitos análogos, que podem ser a maconha, a cocaína, o crack e outras drogas mais. Portanto, sempre que eu fizer referência à embriaguez, lembrem disso. No inciso 2, temos o caso da embriaguez não acidental. A embriaguez não acidental pode ser voluntária ou culposa, como o próprio inciso determina. Embriaguez voluntária ocorre quando o agente pretende embriagar-se por sua conta e risco. A embriaguez culposa ocorre quando o agente não pretende embriagar-se, mas ingere doses excessivas e acaba embriagando-se. No caso do inciso 2, a lei é clara, não exclui a imputabilidade do agente, caso a infração cometida por ele seja conforme está definido no inciso 2. Bem, a seguir estudaremos os parágrafos 1º e 2º do artigo 28. Neles temos a embriaguez acidental. Aqui a situação é completamente diferente da embriaguez não acidental, prevista no inciso 2. Passemos agora ao estudo do parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Percebam que grifei na cor verde, no parágrafo 1º, o termo inteiramente incapaz. A intenção do legislador com esse termo é enfatizar que o agente tem que estar completamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e que a embriaguez tenha sido por motivo de caso fortuito ou força maior. Mas o que seria mesmo o caso fortuito ou força maior? Vejamos esses exemplos. Ocorre o caso fortuito quando o agente faz uso de medicamento e, inadvertidamente, ingere bebida alcoólica em pequena quantidade, e o efeito é potencializado pelo medicamento, deixando o agente completamente embriagado. A força maior ocorre quando o agente é obrigado a ingerir bebida ou fazer uso de substâncias alucinógenas. Vejam, o artigo de lei é enfático. O agente é obrigado, forçado a ingerir bebida ou substância alucinógena. Vejam um exemplo para melhor esclarecer sobre essa obrigatoriedade. Imagine a seguinte situação. Um terceiro ameaça com uma arma a vida do agente ou de alguém de sua família, obrigando-o a se embriagar. Seguindo o raciocínio do exemplo, meus caros, se comprovar ao final do processo penal que o agente ficou embriagado por caso fortuito ou força maior, ocorrerá a excludente da imputabilidade por embriaguez nos termos do parágrafo 1º. E a esse agente não será aplicada pena. Bem, continuando, vamos ao parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuir ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Percebam que grifei na cor amarela o termo plena capacidade. Nesse caso, o legislador diz que o agente está parcialmente incapaz. E, estando o agente parcialmente incapaz, ele será plenamente processado e, ao final, se condenado for, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, estudamos a embriaguez não acidental e acidental. Sobre o artigo 28 do Código Penal é isso. Seguindo com a nossa aula, agora analisaremos a embriaguez patológica. A embriaguez patológica ocorre em indivíduos sensíveis ao álcool, que com a ingestão, ainda que pequena quantidade, apresentam alterações em seu comportamento e estado mental. Esse tipo de situação, se comprovada, o agente será considerado inimputável. E é importante comentar que grande parte da doutrina tem entendido que a embriaguez patológica é uma doença mental, e, como tal, podendo enquadrar-se no caput do parágrafo único do artigo 26.
Hoje temos farta jurisprudência sobre embriaguez patológica, considerada como doença mental. Essas jurisprudências disponibilizei na sala virtual da disciplina. E para encerrarmos o assunto sobre embriaguez, como excludente da imputabilidade, agora veremos sobre a embriaguez pré-ordenada. Ocorre a embriaguez pré-ordenada quando o agente se embriaga justamente para tomar coragem para a prática do delito. A embriaguez, meus caros, pré-ordenada, quando judicialmente comprovada, é considerada uma agravante genérica, ou seja, o agente que pratica um fato delituoso utilizando-se de uma embriaguez pré-ordenada poderá, ao final de um processo penal, se condenado for, ter sua pena agravada, aumentada, nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha L do Código Penal. Vamos ao slide. Circunstâncias agravantes. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime, a linha L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Percebam que nesse artigo 61 temos muitas alíneas e todas elas dizem respeito a agravantes de pena. A agravante embriaguez pré-ordenada é a última da relação de agravante do artigo 61, que contém ao todo 12 situações possíveis que podem agravar a pena em um processo criminal. Pessoal, sobre embriaguez como excludente da imputabilidade é isso. A seguir, passaremos a estudar os outros dois requisitos da culpabilidade. O primeiro, potencial consciência da ilicitude. O segundo, exigibilidade de conduta diversa. Vamos ao slide para estudarmos o artigo 21 do Código Penal, que menciona sobre a potencial consciência da ilicitude. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la, de 1/6 a 1/3. Vamos analisar o caput do artigo 21 por partes. Primeiro, temos que considerar quando ele diz sobre o desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei em sua defesa. Em seguida, o caput do artigo 21 continua afirmando que o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. E logo em seguida diz, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Aqui estamos diante de dois casos distintos. No primeiro caso, se o erro for inevitável e de total desconhecimento pelo agente de sua ilicitude, o agente não será punido. No segundo caso, se o erro for evitável e o agente tinha o desconhecimento da ilicitude e não evitou mesmo podendo evitar, o agente será penalizado, mas terá a pena reduzida de 1/6 a 1/3. Bem, meus caros, vamos a um exemplo que a doutrina nos traz sobre erro evitável e erro inevitável. Imaginemos a seguinte situação. Em vários países da Europa, a maconha é liberada em pequenas quantidades para consumo, inclusive em locais públicos. Suponhamos que um turista vindo de um desses países, chegando ao Brasil, ainda no aeroporto, retira de sua bolsa um cigarro de maconha e passa a fumá-lo. O uso de substâncias entorpecentes no Brasil é crime e, no caso do exemplo, cabe às autoridades analisarem e decidirem se ocorreu erro evitável ou inevitável sobre a ilicitude do fato cometido pelo estrangeiro que fez o uso da maconha. Então, uma curiosidade sobre esse exemplo. No meio jurídico, esse tipo de situação é de muita controvérsia, polêmica, pois tem doutrina que entende que ocorreu erro de proibição e o agente agiu por desconhecimento da lei, portanto, não será punido.
E há também entendimento de que o erro é evitável e o agente tem que ser punido. Diante dessas duas correntes doutrinárias, cabe ao operador do direito ter o bom senso no momento de analisar o caso concreto e decidir. Logo em seguida, temos o parágrafo único, que explica o que vem a ser o erro evitável. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Percebam que é uma diretriz legal subjetiva. Afinal, não podemos entrar na cabeça da pessoa e saber se o agente tinha o conhecimento ou não da lei. Aqui no Brasil, portanto, cabe à autoridade policial, no momento do fato, analisar caso a caso. Então, meus caros, muito interessante esse artigo 21 do Código Penal, não é mesmo? Bem, seguindo, o terceiro e último requisito da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. Para melhor entendermos sobre esse requisito, vamos analisá-lo com os ensinamentos doutrinários. Vamos ao slide. A conduta diversa trata-se de elemento componente da culpabilidade, fundado no princípio de que só devem ser punidas as condutas que poderiam ser evitadas. Bem, trocando em miúdos, significa que o agente só será culpado pelo seu ato se e somente se a sua conduta puder ser evitada. Um exemplo, um sujeito dispara tiros contra o outro. Pergunta que você deve fazer: os tiros disparados poderiam ser evitados? Se a resposta for sim, os tiros poderiam ser evitados, estamos diante do requisito da conduta diversa. Portanto, temos a culpabilidade. Então, pessoal, o requisito da conduta diversa, que é o último dos 3 requisitos da culpabilidade, tem as suas excludentes. Essas estão relacionadas no artigo 22 do Código Penal. Novamente, vamos ao slide analisá-las. Coação irresistível à obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Primeiramente, analisaremos a coação irresistível. A doutrina nos ensina que a coação pode ser física ou moral. Física se dá com o emprego de violência física, quando uma pessoa obriga, mediante ameaça de arma de fogo, por exemplo, outra pessoa a praticar um crime. Diante de uma situação como essa, retira totalmente a voluntariedade do agente em praticar o crime. Não há nesse exemplo a voluntariedade do agente, pois ele foi ameaçado, portanto, não há culpabilidade. A outra forma de coação é a moral. Coação moral ocorre do emprego de grave ameaça psicológica ao agente, e sob essa grave ameaça moral, o agente vem a cometer o crime. Importante dizer que, tanto no primeiro exemplo como no segundo, será punido o coator, aquele que coagiu o agente a praticar o crime. Pois bem, nesses exemplos, que são meramente superficiais, vocês sabem que teriam que ser provados e só assim seriam considerados excludentes da culpabilidade. A outra situação prevista no artigo 22 é a obediência hierárquica, que no artigo está descrita como estrita obediência à ordem. Essa obediência hierárquica é decorrente de relação entre funcionário público e seu chefe imediato. Aqui, a exclusão da culpabilidade do subordinado ocorre se na ordem dada pelo chefe imediato possuía uma subjetividade ilegal a ponto de não ser perceptível pelo subordinado. E, nesse caso, somente o chefe imediato ou superior será punido por induzir a erro o subordinado. Mas, caso a ordem do superior hierárquico seja ilegal,
imperceptível pelo subordinado, que a cumpre, ambos serão penalizados. Então, o que tínhamos para estudar sobre as duas excludentes do requisito da conduta diversa é isso. Finalizei aqui o estudo da teoria tripartite de crime. Essa teoria iniciou na videoaula de número 5, teve sequência na videoaula de número 6 e finalizou nesta videoaula de número 7. Peço que revejam as aulas e quantas vezes for necessário, e lembro que, para estudar o direito penal, você precisa estar com o Código Penal aberto, consultando os artigos. E, caso tenham dúvida, me envie pelo e-mail ou mensagens em nossa sala virtual, que responderei com todo prazer. Chegamos ao fim de mais uma videoaula de noções de direito penal. A todos e todas, um grande abraço e até a próxima videoaula.